Muito boa noite para todo mundo ligado aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes. Trilhazinha ficou rolando um tempinho a mais porque temos informações de momento com a seleção brasileira. Então bora atualizar, porque 3 jogadores acabam de ser cortados da seleção brasileira. Neymar, jogador do Santos, Ederson do Manchester City e também Danilo do Flamengo. Os 3 estão fora das partidas contra a Colômbia e Argentina para suas respectivas vagas. Sai Ederson, entra Lucas Perry do Lyon, sai Danilo do Flamengo, entra Alexandro também do Flamengo e sai Neymar para a entrada de Endrick do Real Madrid. São as 3 alterações na lista do técnico Dorival Júnior, jogadores cortados por causa de lesões, e com isso o Dorival, mais uma vez, toda a convocação, o Dorival tem a necessidade de fazer alterações, mudanças na sua lista de convocados por causa de lesões em jogadores. Então, repetindo, Danilo do Flamengo, Ederson do Manchester City e Neymar do Santos foram cortados dos jogos contra a Colômbia e Argentina. Para suas vagas, Alexandro do Flamengo, Lucas Perry do Lyon e o Endrick do Real Madrid foram convocados. Temos a palavra do técnico Dorival Júnior, então vamos acompanhar o que disse o técnico da seleção brasileira sobre esses cortes e os convocados para esta data FIFA, jogos contra a Colômbia no estádio Mané Garrincha em Brasília e contra a Argentina no Monumental de Núñez. Nos últimos dias, após a convocação do dia 6 de março às 11 horas da manhã, nós recebemos um comunicado do Departamento Médico da Seleção, na pessoa do Dr. Rodrigo Lasmar, vem nos atualizando a respeito da situação de todos os atletas, em especial Neymar do Santos, Danilo do Flamengo e Ederson do Manchester City. Após a realização dos exames no dia de hoje, estão em processo de recuperação em seus clubes, porém não estarão aptos a servirem a seleção brasileira nessa próxima data FIFA. Sendo assim, nós estamos desconvocando os 3 atletas e, em razão, convocando Lucas Perry, do Lyon, Alexandro, do Flamengo e Endrick, do Real Madrid. Tá, então o técnico Dorival Júnior explicando o motivo dos cortes e das novas convocações. Então não teremos nenhum clube paulista, nem Palmeiras, nem Corinthians afetados com as novas convocações do Dorival Júnior, Lembrando que dos convocados para a seleção brasileira, apenas o Palmeiras na final do Campeonato Paulista tem um desfalque, O Estevão foi convocado. Desfalque não, porque o Estevão vai jogar a decisão contra o Corinthians, porque não vai ser titular, da seleção brasileira. Tá bem na cara aí que o Dorival vai manter Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior formando o trio de ataque. Mas, meu caro Paulo do Vale, não temos aí tanta surpresa assim, O Endrick não foi na primeira lista, teve aquela pressão, então agora aproveita para chamar. Ele, não sei se esqueceu, mas agora lembrou que precisa ter mais um lateral esquerdo e chamou o Lucas Perry, porque, tá ali já, Então, Solé? Sinceramente, o Lucas Perry é bom, mas... O treinador dele disse essa semana que ele é o melhor goleiro do mundo, Lá no Lyon. O Paulo Fonseca, ele dá umas empolgadas, O Paulo Fonseca, na Roma, quando ele falou que aceitava qualquer nota para renovar o contrato com a Roma, um diretor da Roma chegou com uma nota de 5 euros e deu para ele. É sério, numa entrevista, pós-jogo. E aí, ele foi mandado embora na sequência. Ô Soler, a questão é, o Neymar, ele foi convocado como meio-campista. Sim. E o Endrick, como atacante. Obviamente é atacante, Entendo, é só uma observação. E como você bem disse, o Danilo foi convocado como zagueiro. E o Alexandro vem atuando no Flamengo como lateral esquerdo, ou a não ser que eu esteja enganado. Isso, lateral esquerdo.
De alguma forma, talvez nesse sentido, o Dorival acaba cobrindo o espaço ali que ele deixou num primeiro momento. E acho que até o Alexandre pode ser mais útil do que o próprio Danilo nesse sentido de que ele seria um zagueiro. Mas ainda assim, cara, que dificuldade que a gente tem com o lateral, hein? Vale a máxima. Porque sai Danilo, entra Alexandre. Que ano a gente tá? 2014? Eles acabaram de ser campeões da Libertadores com o Santos. Cara, que coisa, né? E os dois têm carreiras extraordinárias. Sim. Mas no futebol de seleções, com a camisa da seleção, são dois jogadores comuns. Sim, exatamente. Eles representam uma era não tão brilhante da seleção, assim, na minha visão, né? É uma era de fracassos em Copas. E realmente, acho dois bons jogadores. Inclusive, hoje, pro nível do futebol brasileiro, são jogadores importantes. Cara, é uma pena, né, o Neymar ser cortado no momento de retorno, mas... E ficar na cara agora que pro amistoso contra o Coritiba ele realmente vai, mas vai pra assistir, né? Vai pra assistir. E aí, até fazer uma meia-culpa, não uma meia-culpa no sentido da gente ter falado algo no sentido, mas no sentido da mídia de modo geral, que colocou a situação dele, do Santos, a ausência dele no jogo contra o Corinthians, como algo, tá fazendo isso pra servir a seleção. Pode até ser num primeiro momento, mas de fato... O próprio Santos também não detectou lesão, né, no primeiro momento. Mas de fato ele não apresenta condição nem pra servir a seleção, né? E que é muito claro que isso acontece por conta de um desgaste gigantesco de um jogador que ficou mais de um ano parado, voltou, foi muito exigido nesse retorno ao Santos, até porque o Santos brigava por classificação, porque muita gente veio falar, acho que o Santos poderia ter preservado mais o Neymar para os jogos que realmente valiam. Mas todos os jogos que o Neymar esteve em campo estavam valendo muito para o Santos, porque o Santos poderia, numa dessas, com o Neymar, ficar na fase de grupos do Campeonato Paulista. De novo. Então, assim, ele acabou logo de cara, que poderia ser um retorno mais tranquilo, de vai aos poucos, ele acabou tendo uma enorme responsabilidade de carregar o Santos rumo às quartas de final do Campeonato Paulista, né? Então, é uma situação que ele ficou meio que num beco sem saída. Ele tinha que jogar porque senão o Santos poderia nem ir para umas quartas de final e o investimento, né, feito por uma contratação como essa seria meio que em vão, até porque a gente não sabe quanto tempo mais ele vai ficar no Santos. Mas aí no jogo que de fato valia vida ou morte pro Santos, ele não teve condição. E agora para servir a seleção ele não tem condição. Eu acho natural, tá, essa lesão do Neymar. Acho natural. Lesão, ou desconforto, ou dor. Acho completamente natural para um jogador que ficou mais de um ano parado. Mas a gente lamenta, obviamente. E aí tem o extracampo, né? Hoje foi um dia... Que dia pro Neymar, hein? Hoje bombou, hein? Hoje rendeu. Que dia pro Neymar. Rapaz. Agora, se você me perguntar se eu acho que o Neymar deveria se preservar mais, se ele ainda quer... Você acha que o Neymar precisa se preservar mais? Sim. Se ele ainda quer ser esse atleta de alto nível, eu acho que ele tinha que se preservar mais em todos os sentidos. Ele deveria se preservar mais, sabe? Ele deveria dar demonstrações de que ele está completamente dedicado em ser um jogador de futebol e não uma celebridade bilionária. Sei lá se é bilionária, ele deve ser bilionário. Enfim. Pra fazer pix de duzentão, pô. Mas é uma situação atípica, ruim para a seleção brasileira e para o próprio Neymar também. A gente não sabe quanto tempo ele vai jogar no Santos, se ele vai renovar, se não vai. Enfim, é uma pena. A vinda dele tem muito a ver com o retorno à seleção, né? E logo no primeiro momento, na primeira convocação dele, já por questões físicas, ele não consegue chegar aos jogos, né? Nem que ele se machuca nos jogos, ele não consegue nem chegar para a data da partida, né? Então é uma situação ruim pro Neymar, que continua sendo, né? Quando a gente fala craque mesmo na essência, o principal craque do futebol brasileiro desde que Ronaldinho Gaúcho parou de jogar bola. Depois do Ronaldinho, acho que nunca mais teve um jogador nível craque mesmo, aquele craque de verdade. E o Neymar, ele foi o que chegou mais perto desses caras extremamente consagrados, apesar de não ter conquistado nenhum título individual de melhor do mundo, não ter conquistas
gigantescas com a camisa da seleção brasileira. Tem o ouro olímpico, né? Tem o ouro olímpico, mas é um cara que evidentemente é a solução técnica, ou era pelo menos a solução técnica. E de novo, o Dorival agora vai ter que pensar numa seleção sem o Neymar. Isso. Que ele não convocou o Neymar para ser reserva, né? Ele estava contando com o Neymar integralmente, justamente para ser o camisa 10 e titular. Agora, é o certo por linhas tortas, no sentido de, cara, o Endrick já tinha que estar, a gente já falou isso aqui. Sim. O Endrick já tinha que estar nessa seleção, e aí o Dorival poderia até chamar talvez um meio-campista, sabe? Um cara que hoje está melhor, aí que poderia estar que está nessa pré-lista do Dorival. Enfim, o Endrick já deveria ter vaga cativa nessa convocação, mas agora é chamado, e eu acho que é o correto acontecer, mesmo que não seja o substituto imediato do que o Dorival imaginava pro Neymar dentro da seleção brasileira, né? E o único meia na lista é o Matheus Cunha, que é centroavante de origem, né? Começa como centroavante e vira meio, né? O caminho parecido com até mais ou menos o caminho Firmino. oposto, aliás, que fez o Firmino, né? O Firmino era meio e foi virando centroavante e depois virou um dos maiores falsos noves da história da Premier League. Querem já montar uma seleção brasileira? Deixa eu só ver aqui dessa pré-lista do Dorival, ó, quem ele poderia chamar no lugar do Neymar, imaginando meio-campista. Foi o que eu falei ontem. Você vai olhar na lista de meias, vai sobrar o Oscar. Porque Exatamente. Um pode ser banido, o outro tá machucado e tá o Oscar na Cara, lista. o Rafael Veiga não tá nessa pré-lista. Sério. É bizarro, né? É bizarro. Bizarro. É bizarro. Então aí você até entende por que ele chamou o Endrick, né? Assim, na verdade, o Endrick já deveria estar. Sim. Enfim. Parece que chamou tô enchendo o saco, deixa eu levar esse moleque aí. Exatamente. Pra ver se para de me perturbar. E outra, né? Era pra gente ter Endrick e Neymar juntos na seleção. E Estevão. Exato. E Estevão, exatamente. Pô, mas caçapa cantada, Alisson, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Arana. Se o Arana não for titular também, né? Sendo o único lateral esquerdo na lista na original. última convocação, quando o Abner vira titular, o Abner era o reserva, né? Era reserva. E aí ele chama o Abner de última hora e o Abner vira o titular. Mas Pode acontecer o mesmo agora, né? Ele pode escalar 3 zagueiros. não vai fazer isso. Não? Eu tenho em mente que ele cogita. Eu acho Colocar a que seleção brasileira com 3 zagueiros. 3 zagueiros eu acho que ele não coloca, mas eu acho que ele colocaria o Murilo pra jogar do lateral esquerdo, mas agora ele convocou um lateral. Eu acho que ele vai de caçapa cantada. Alisson, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Arana. Aí André Bruno e Guimarães, Gerson e Matheus Cunha, Rodrigo, Vini e Rafinha. Acho que esse é o time. Alguma chance sem o Neymar, ao invés do Matheus Cunha, ser o Estevão? Não, aí E se o ele, Rodrigo tira de o, meia. se ele tira o Matheus Cunha, ele vai de Savinho. Tá. Eu acho que ele não vai colocar o Estevão pra ser Ah, titular sim, é nesses verdade. jogos. Eu imaginei exatamente essa situação, Até mas porque aí quando seria ele o colocou Savinho. o Estevão foi de lateral, pô. É. Não colocou uma vez o Estevão na Sim. dele. Então a possibilidade seria, ao invés do Matheus Cunha, ser o Savinho. E aí Sim. o Rodrigo ficaria um pouco mais... E quem seria o centroavante? Ninguém. Ninguém, né? Aí é Até com o Matheus Cunha, eu não roda, duvido. roda, gira, gira. Eu não né? duvido do Rodrigo ser o meio e o Matheus Cunha ser o centroavante. Dá pra você... Pô, material humano tem, né? Do Sempre tem. Sempre tem material humano. Aí vai da criatividade do treineiro, né? Colocar Vini e Rodrigo como dupla de ataque, aí você abre Rafinha e Savinho, ou então você coloca... Se ele for de Matheus Cunha, você põe Matheus Cunha e Rodrigo como dupla e deixa Vini e Rafinha como os articuladores, ou então o Rodrigo e Rafinha armando para Matheus Cunha e Vini. Eu tem entendo peça, quem fala que a tem geração coisa. é ruim, mas quantas seleções tem um ataque aí, como esse que a gente tá projetando, com 2 titulares Sim. do Real Madrid, um titular é melhor jogador do Barcelona e o reserva de ser um titular do Manchester City. O nível tem. Eu acho que a seleção sempre teve nível ofensivo, cara. A gente tem algumas dificuldades nos últimos anos com relação às laterais, a um camisa 10, talvez, assim, né, de fato. Mas, pô, questão de ataque. E centroavante, Brasil, é bizarro você imaginar que a Noruega tem um meio armador e um centroavante que o Brasil não tem. Sim.
Pô, o Brasil hoje não tem um Odegaard da vida, não tem um Haaland da vida. É bizarro você imaginar que os dois centroavantes da Suécia são melhores que qualquer centroavante convocado para a seleção brasileira. O Isaac e o Gyökeres. É verdade. No Brasil não consegue fazer dois caras desse nível. Não existe hoje no futebol brasileiro dois caras desse nível. De seleções que têm suas tradições, mas, pô, evidentemente estão muito longe de terem o patamar de uma seleção brasileira. Será que contra a Argentina o ideal não seria pensar num time com 3 volantes e o Gerson um pouquinho mais solto? Você jogar com André, Bruno Guimarães e Gerson? O famoso losango no meio? Pode ser um losango ou um 4-3-3 mesmo. E aí na frente, Rafinha, Vini e Rodrigo. Você pode colocar Bruno Guimarães, Joelinton e Pode Gerson. ser Joelinton também, E aí você utiliza já da parceria que eles têm no Newcastle. Material Um time mais tem, físico. material tem. Não sei se o treineiro sabe utilizar todo esse material. Não sei se o Dorival é o cara pra pegar todo mundo e fazer um time extremamente competitivo. Não vejo ele como esse cara. Realmente. O Dorival, além de tudo, ele dá azar, né? Sim. Toda a convocação dele, pelo menos 2 são cortados, né? Sim. Qual foi a última convocação com nenhum corte? Que todas têm pelo menos um, né? Nossa, aí. Ótima pergunta. Mas capaz de ter sido. Pré-Copa, eu acho. Acho que nem o Diniz teve convocação sem corte. Nem o Ramon teve. Ele teve que cortar o Richarlison e chamou o Yuri Uma Alberto. pena que ninguém cortou ele, né? Olha. Até hoje, né? Então, lá. Nossa senhora. Campeão sul-americano. Trabalho do Vai, Branco fala na dele. CBF é um negócio Fala do homem, né? impressionante.